mundo usa, todo lugar aceita. Cláudio Rezende está chegando aqui na turma do Bate-Bola, atualizando detalhes do Atlético nessa terça-feira. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, João Vitor Cirilo, Léo Figueiredo, a quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. Sinal eletrônico marcou 6h15 e hoje mais um dia agitado no Atlético, principalmente pela manhã. Acompanhamos uma longa entrevista que durou 50 minutos, com a presença de 16 jornalistas, essa entrevista virtual, como vem sendo no dia a dia na Cidade do Galo, por conta da pandemia e os protocolos de saúde, né? A imprensa não vem tendo acesso à Cidade do Galo há vários meses. E essa entrevista com o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, explicando, né, a saída do técnico Jorge Sampaoli, os motivos da saída. Ele deixou bem claro na entrevista, que a gente trouxe vários trechos, inclusive no nosso programa do Rádio Esportes, na hora do almoço. Deixou muito claro o Rodrigo Caetano que foi uma iniciativa do Jorge Sampaoli, que comunicou ontem que está deixando o Atlético muito por conta de uma proposta para voltar a trabalhar na Europa, numa liga diferente, a liga francesa, no Olympique de Marseille. E ele deixou claro que vai pagar a multa rescisória também. O Atlético tem algumas situações financeiras para acertar com Jorge Sampaoli, entre elas a premiação do Campeonato Brasileiro. Estava previsto em contrato também, se o Galo chegasse no G4, vaga direta na Libertadores para a fase de grupos, o Sampaoli e sua comissão técnica, eles teriam esta premiação. O Galo já garantiu esta fase de grupos da Libertadores, então vai ser uma saída bem tranquila, e a ideia tanto do Sampaoli quanto do Atlético era essa, uma ruptura aí de casamento tranquilo, sem nenhum problema. E o Sampaoli vai comandar o Atlético até quinta-feira. O Rodrigo Caetano explicou muito sobre isso também. Segundo o diretor de futebol do Atlético, é nada mais do que justo também com o Sampaoli ele terminar o trabalho. E até como um prêmio para ele terminar o Campeonato Brasileiro. Ele vai até quinta-feira o trabalho e depois, a partir de sexta-feira, deixa o Atlético e o Galo segue seu caminho. Para o fim de semana, o Galo não tem técnico ainda e não tem pressa, inclusive foi manchete do programa, para definir o seu novo comandante. Vai analisar muito com calma e com critérios essa escolha. Daqui a pouco a gente vai trazer o Rodrigo Caetano falando sobre essa ideia e o perfil do treinador. Mas para o fim de semana, para o início do Campeonato Mineiro, domingo, contra a URT de Patos de Minas, no Mineirão, jogo das 6h15, o Atlético será comandado pelo Lucas Gonçalves e também por Éder Aleixo. Serão os dois ali à frente, à beira do gramado. Éder Aleixo, ídolo da torcida, e é auxiliar permanente, assim como o Lucas Gonçalves. Enquanto o técnico do Atlético não é definido, eles vão comandar a equipe. Pode vir a pergunta, mas por que não Leandro Zago, que era técnico do Sub-20 e atualmente é o técnico do time de transição? O Leandro Zago está de férias. Então, por conta disso, quando ele voltar, muito possivelmente vai ajudar ali o Lucas Gonçalves e também o Éder Aleixo. Mas, por enquanto, repito, serão esses dois. Falou também sobre Tardelli, Vitor, deixando muito transparecer, né, o Rodrigo Caetano, que são os últimos dias mesmo de Vitor e Diego Tardelli. Os empresários deles ainda vão se reunir com a diretoria do Atlético, mas o Rodrigo Caetano ponderou que está sendo feito tudo de uma forma respeitosa, com ambos ídolos da torcida do Atlético, ídolos do clube, mas falou também que as questões técnicas, e isso vai pesar muito, qual que é a função de cada um no elenco. Hoje o Vitor é o terceiro goleiro do Atlético, né? E o Diego Tardelli tem outros jogadores à frente dele no ataque também. Foi assim com o Sampaoli e não vai ser diferente com outro treinador. Então a tendência é essa, que Tardelli e Vitor se despeçam mesmo na quinta-feira contra o Palmeiras. Mas e o novo treinador? Que é a grande pergunta, né? Todo lugar que você passa, torcedor do Galo pergunta. E agora, qual que será o novo treinador do Atlético com a saída do Jorge Sampaoli? Fala aqui na Itatiaia o Rodrigo Caetano sobre essa ideia, a filosofia, o que o Atlético procura no mercado para substituir o argentino Sampaoli. Nós vamos tentar trabalhar para ter esse técnico aí
não sei, é difícil estabelecer prazo, porque estou falando aqui apoiado, né, pelo presidente, pelo órgão colegiado, que a gente cumpra todas as etapas de conversar com o possível novo treinador, para que ele entenda o que é a nossa filosofia, o que desejamos para o Galo, para que se torne aí uma das equipes, ou talvez a equipe mais forte, o clube mais forte da América do Sul nos próximos anos, e que a gente também tenha a compreensão perfeita do que o técnico entende como sendo o caminho a ser trilhado para que se chegue nesses objetivos. Eu sempre defendo que o treinador, ele realmente coloca ali, né, a sua digital em relação ao modelo de jogo, a sua exigência e tal. Mas a filosofia, inclusive, quando se fala em filosofia, a filosofia do Galo, que é ter uma equipe competitiva, nós temos um projeto de médio prazo, temos que chegar lá quando a Arena for inaugurada, com uma equipe realmente de altíssimo nível e com alguns tantos jogadores jovens formados na base. Certamente, até pelas conversas que tive com o Jorge no decorrer, esse seria um ano de um aproveitamento maior das categorias de base. Só que o que ocorreu em 2020 foi a montagem de uma equipe base, de um elenco base, que a partir de agora era depurar, era buscar jogadores pontuais, muitas das vezes até a saída, empréstimos e vendas de alguns que aqui estão. Então esse será o nosso trabalho para abrir um pouco de espaço para os jovens. Então assim, nós vamos seguir o nosso planejamento na melhoria do elenco e trabalhando muito para ter esse perfil o mais rápido possível. Mas eu não quero cravar aqui, porque senão depois ali na frente, se isso não acontecer, vocês vão dizer que o prazo não foi cumprido. Então, em futebol, não gosto de cravar um prazo, uma data, que já vi muita coisa. O que eu posso garantir para vocês, torcedor, é que nós vamos fazer de tudo para ter a cautela necessária para cumprir todas as etapas. Isso, sem sombra de dúvidas, eu não vou abrir mão, para que quando o futuro treinador estiver aqui, ele vai estar ciente de tudo que o Galo deseja como projeto, como filosofia, como objetivos aí nos próximos 2-3 anos. E também nós estaremos sabedores de tudo que esse treinador pensa, da forma dele trabalhar, daquilo que ele entende de modelo de jogo, para que não haja nenhum tipo de surpresa. Tudo tem que ser conversado anteriormente, para isso nós precisamos de um certo tempo e nós vamos cumpri-lo. 6h22. Tá aí, então, explicação importante do Rodrigo Caetano, que não quis falar em nomes de nenhum treinador especulado, segundo ele, agora, né, com a saída do Sampaoli a partir de hoje. Ele vai se reunir com o órgão colegiado, com o presidente Sérgio Coelho, para que eles possam definir essa ideia inicial. Qual será o perfil? Quem que a gente vai buscar? O Galo quer dar o tiro certo. Foi manchete da turma do bate-bola. E sem pressa. Com calma e com critérios. Eu gostei do que disse o Rodrigo Caetano numa outra fala. Nós vamos ter a calma sem ser lentos. Dentro de uma rapidez sem ser apressado para a escolha do novo técnico. E aí, Léo Figueiredo, o que lhe pareceu tudo isso e se está certo o Rodrigo Caetano de não ficar apressado para definir o novo treinador do Atlético, Léo? Boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Eu acho que ele foi muito correto. O Rodrigo Caetano fala muito bem, né? Ele tem uma ótima oratória, um cara muito inteligente, ponderado, sabe da importância da palavra que chega até o torcedor atleticano, uma satisfação do que está acontecendo. É um momento de tranquilidade no Atlético, felizmente sim, né? O Jorge Sampaoli está deixando o clube, mas o Atlético hoje está mais forte do que estava antes do Sampaoli, mais estruturado, com um elenco melhor. Então, o Sampaoli sai, não da melhor maneira, não foi tão transparente assim, mas ele fez um bom trabalho. A gente pode colocar uma situação aqui ou ali que a gente não concorde, mas o Atlético está em paz. E como já está classificado para a fase de grupos direto, é um cumprir tabela na última rodada. O Campeonato Mineiro já bate a porta, mas provavelmente, aí, Rezendão, você pode até me dizer qual a real situação. O Atlético deve dar algum descanso para os titulares de alguma forma, né? Começar com um time reserva, time de transição no Campeonato Mineiro, porque senão a turma não aguenta a temporada. E o que o Rodrigo fala sobre treinador, ele foi tão sincero. Eu gosto muito quando os dirigentes são transparentes, por mais que às vezes não nos deem a informação, mas o que ele falou, não adianta ficar falando em nomes e especulações e colocar um prazo, porque se não cumprir o prazo, vai falar que não cumpriu. Vai tentar o mais rápido possível, que é quando acabar a Copa do Brasil. A data é acabar a Copa do Brasil. O Atlético não tem outro nome que não seja Renato Gaúcho.
Se o Renato não aceitar vir para o Atlético, aí sim o Rodrigo Caetano, o presidente, eles vão ter um problema de traçar um novo perfil ou dar uma olhada maior para o mercado. Mas o foco todo do Atlético é no Renato Gaúcho. E acho que o Atlético está certo. O Renato é a melhor opção. O Renato já está desgastado no Rio Grande do Sul, por mais que ele seja ídolo no Grêmio. Ele está meio desgastado com a própria torcida do Grêmio. A gente viu nas redes sociais algumas vezes, fora Renato, torcida do Grêmio protestando, com o ano do Grêmio, que por incrível que pareça, né, não foi tão bom, mas está na decisão da Copa do Brasil. Então, o Galo está certo. Está aguardando a resposta do Renato Gaúcho e deve estar imaginando, Cirilo, se o Renato não aceitar, qual outro cenário que eu vou ter? Será o Rogério Ceni, se o Flamengo não for campeão? O Abel Braga, imagino que está fora dos planos, né? Está fora dos planos, é do Inter que pode ser campeão. Mas o Atlético vai ter que olhar para o mercado e vai ter que buscar um treinador imaginando um perfil que entre naquilo que o clube quer nesse momento. Isso que você disse, Léo, na sua última, no término da sua frase agora, foi até algo que eu anotei aqui da fala do Rodrigo Caetano. Ele utiliza a palavra filosofia do clube, dizendo que o profissional que vai chegar vai ter que se adequar a isso. E é importante destacar que esta é uma gestão recente. Quem está hoje no comando do futebol do Atlético não está há muito tempo. E é importante destacar isso. Por quê? Porque de uns 5, 6, 7, 8 anos para cá, se quiser até ir um pouco mais atrás, dá para fazer também essa reflexão, o Atlético agiu muito por eliminação. Contratava um técnico que jogava no estilo Galo Doido, aí depois contratava um técnico que era mais tático, técnico, aí depois vinha um outro tipo de que profissional. Era auxiliar, que virou treinador. E aí com o mesmo grupo de jogadores, aí contrata 5, 6 caras, depois manda os 5, 6 caras embora. Então, quando o Rodrigo Caetano diz, né, Cláudio, sobre filosofia do clube, que o profissional vai se adequar a isso, eu acho que é um indício importante. Porque o Atlético está criando um estilo, né? Eu não sei se o trabalho do Sampaoli vai ser tão lembrado daqui a alguns anos. Pode ser que ele seja muito lembrado, o Galo conquista a Libertadores no ano que vem, bate campeão brasileiro e vai, todos nós teremos que dizer, olha, esse movimento começou com o investimento, né, dos parceiros, mas também com o trabalho do Sampaoli. Porque o Atlético subiu de patamar, não só pelos investimentos, mas também pelo trabalho dele. Eu posso cravar para vocês aqui, o elenco do Atlético é ótimo, talvez com outro treinador também teria um ótimo trabalho, mas não seria da mesma forma. Não tem no Brasil um treinador como o Jorge Sampaoli. Poderia ser até melhor? Poderia. Mas ele deixa uma marca no Atlético. E outra, o Sampaoli foi importante para jogadores virem para o Atlético. O Hulk falou sobre isso. O Nacho, com certeza, quando teve o contato, o treinador é o Sampaoli. Então, o Atlético vai ter que pensar o quê? Por isso que não pode ser o Guto Ferreira, que eu citei aqui mais cedo e que tem até um certo deboche com o Guto, um tratamento jocoso, que é feio. Que é um bom técnico. Que é bom técnico, coleciona bons trabalhos, que assim como o Lisca virou folclore, mas o Lisca pegou o time do América e mostrou pra todo mundo que ele saca muito de futebol. Não é o Lisca doido, é o Lisca bom. Mas o Guto Ferreira é personagem. Ele é boa praça, ele é gordão, é o gordiola, tem um preconceito ainda em cima. Então, o momento não é do Guto. Não é porque o Guto é o gordiola, não é porque... Não, o Atlético precisa de um treinador que tenha mais cancha, que suporte. Porque a pressão em cima do Sampaoli foi grande. A pressão na próxima temporada é ainda maior. O time já era bom, Rezende. Com o Nacho e Hulk e talvez mais gente, é lógico que a expectativa vai ser maior ainda. Com certeza. E por falar em Nacho Fernandes, ele teve o primeiro dia hoje na Cidade do Galo, né, fazendo alguns testes físicos, protocolares também para o jogador que está chegando, e amanhã o Nacho Fernandes vai para entrevista, vai ser apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira, véspera do último jogo do Galo no Campeonato Brasileiro. E com a derrota do São Paulo ontem, totalmente inesperada, né, para o lanterna e já rebaixado Botafogo, esse resultado foi ótimo para o Atlético, né, porque o Galo fica muito próximo do terceiro lugar, e a premiação, né, de 29 milhões e 700 mil reais. O Galo com um empate com o Palmeiras quinta-feira, e o Palmeiras vem com o time reserva, pensando na final da Copa do Brasil. O empate já basta para o Galo para não depender do outro jogo. Agora, se o São Paulo não vencer o Flamengo,
o Galo não precisa fazer nada. Se der empate São Paulo e Flamengo, ou o Flamengo ganhar do São Paulo, e precisa para ser campeão brasileiro, rubro-negro carioca, o Atlético não precisa fazer nada, que já é o terceiro colocado da competição. E Johan teve o nome publicado no BID agora, então agora em definitivo pelo Atlético, e o Galo fez esse movimento porque ele estava emprestado pelo Palmeiras e não poderia jogar, tinha aquela cláusula contratual do Johan impedido de jogar com o clube que o emprestou. Agora não, como o Galo comprou 50% do Johan, com o novo contrato no BID, saiu há pouco, ele estará normalmente quinta-feira. E para finalizar aqui, João Vitor Cirilo e Léo Figueiredo, a Conmebol divulgou há pouco a mudança na data do sorteio fase de grupos da Libertadores. O Galo está garantido lá. Será no dia 9 de abril e não mais no dia 16 de abril. 9 de abril, uma quinta-feira, o Galo vai conhecer o seu caminho na Libertadores da América. Depois, em outros programas, a gente vai debater com mais tempo, mas vai ter um ranking aí para os cabeças de chave e o Atlético tem mínimas chances de ser cabeça de chave. Então, pode pegar peixe grande aí já no sorteio no dia 9 de abril na fase de grupos, Cirilo. Tá certo, Cláudio. 6 horas 31 minutos. Você que é nosso ouvinte já sabe que a Premium